Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Nayara, professora Nayara. Eu trabalho com educação há mais ou menos 25 anos e o curso de auxiliar de creche, ele foi um dos primeiros cursos que nós montamos aqui na escola. Na época, foi antes da pandemia, é claro, a gente fez um formato presencial. E foi um curso muito legal, mas depois veio a pandemia e a gente esperou um pouquinho. Eu trabalho com educação, sou pedagoga, trabalho na área de gestão há muito tempo, mas eu tenho um carinho especial na formação do auxiliar de creche. Eu vou trabalhar com vocês algumas disciplinas e a professora Tatiane, que vai se apresentar, também irá trabalhar com vocês algumas disciplinas nesse curso. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Tatiane, né? Como a Nayara falou. Eu também vou estar aí com vocês nesse trabalho aí nas aulas de creche, que a gente confessa que a gente é apaixonada, né, Nayara? Isso. Pelos profissionais e pelos pequenos. Então, assim, é por isso que é tão importante, por isso que a gente gosta tanto de formar profissionais para essa área, porque a gente é muito apaixonada por esses pequenos aí. E aí a gente tem que ter profissionais que saibam lidar, que saibam trabalhar com eles, né? Tanto na parte de carinho, de atenção, que a gente vai falar aí um pouquinho, quanto na parte profissional também, né? De trabalhar com eles e colocá-los para desenvolver, porque eles são pequenos, mas eles têm toda a capacidade para desenvolver várias áreas, né? E é isso, né? Então, meu nome é Tatiane e aí a gente vai conversar mais, senão eu vou acabar falando. Na verdade, eu e a Tati vamos trabalhar com vocês, mas nós teremos outros profissionais que entrarão durante o curso, né? A gente tem aí a proposta desse curso de trabalhar também com orientações em relação aos primeiros socorros, porque a gente sabe, né, principalmente depois da pandemia, o cuidado com a higiene, com a saúde, com os primeiros socorros na educação infantil, ele é, assim, primordial. Então, a gente tem aí que trabalhar pensando nisso e focando nisso. Hoje, o objetivo desse nosso encontro é explicar um pouquinho para vocês o que vai ser o curso. Se você vier com a gente, o que você vai estar estudando, o que você vai estar se aprimorando. Como nós dissemos, nós somos assim, a educação infantil é, é a fase da criança que a gente entende ser a mais importante. Né? Nós temos uma cultura muito equivocada, uma cultura equivocada no Brasil, que os pais investem mais nos anos finais, né, no ensino médio, porque o menino vai entrar no vestibular, na faculdade. E agora a gente percebe que isso está se invertendo, porque é na educação infantil que a criança desenvolve habilidades que vão para permear a vida dela, perpassar toda a vida escolar dela. E se ela não adquire isso, ela vai ter problemas muito sérios. E também com construção do caráter, né, as habilidades socioemocionais, tudo isso é muito forte na educação infantil. Então, quando a gente fala de um auxiliar de creche, a gente está falando de um profissional que precisa entender sobre infância, precisa entender sobre criança, precisa ter esse entendimento, por quê? A fase de ser apenas cuidador ou cuidadora, porque nós tivemos uma fase na educação infantil que era esse o foco, né? Eu vou lá, você cuida, se a criança estiver alimentada, ok, se a criança estiver limpinha, ok. Não é que isso foi deixado de lado, é que foi acrescentado ali algumas questões que são importantes na formação dessa criança, e por isso que a gente vai trabalhar com elas agora. Eu vou começar a fazer uma apresentação para vocês de alguns tópicos que a gente aprofunda no curso, tá? Então, o curso ele tem uma carga horária de 120 horas, é um curso mais intensivo, porque vocês vão ter encontros conosco semanalmente. Por que ele é intensivo? Porque ele é para você se formar mais rapidamente para já entrar no mercado de trabalho. E ele tem uma parte EAD que você vai estudar sozinha na sua casa, no seu tempo. Nos momentos síncronos, que é esses momentos que nós estamos aqui, eles são momentos em que vocês terão que abrir a câmera sim, conversar conosco sim, porque a gente entende que a gente aprende mais quando a gente dialoga, a gente conversa e tirar todas as dúvidas, porque não vai ser possível a gente ficar com as dúvidas. Aqui, para quem é aqui do Distrito Federal, a ideia é, em alguns momentos, a gente ter encontros presenciais. Para quem estiver fora do Distrito Federal, esses encontros eles terão que ser via Meet mesmo, mas junto com toda a turma, para vocês poderem ter esse momento de interação. Então, a gente, por exemplo, as aulas de primeiros socorros, a ideia é a gente fazer
presencialmente com a enfermeira que trabalha junto com a gente, e aí o pessoal está junto num espaço. Então, a ideia é que ele seja né, um curso híbrido e que a gente consiga fazer dessa forma. Para quem está fora, qual é a vantagem de se não fazer um outro curso? A vantagem é que não é um curso gravado que você vai ter, que você vai só ouvir e ter que assimilar. Ele é um curso dialogado, ele é um curso em que nós estamos aqui, ó, em tempo real com vocês. A gente pode parar, você pode levantar a mãozinha, abrir o microfone e falar, professora, eu não entendi tal coisa, eu preciso de uma explicação melhor. E a gente debater essa explicação até que você entenda. Então, essa diferença ela é muito significativa, tá? Então, vamos começar a falar. Pode apresentar a Tati. A Tati vai projetar a tela para a gente. E também, Tati, fica disponível para me interromper e contribuir no que você achar que tem que ser. A ideia hoje desse material que eu vou apresentar para vocês é a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, eu explicar para vocês algumas coisas, a gente não vai se aprofundar, mas a gente vai colocar ali, eu vou trazer para vocês alguns pontos de, como que eu vou dizer assim, eu vou instigar vocês a querer saber um pouquinho mais sobre determinados assuntos. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem, bota joinha aí, porque aí a gente fica sabendo que está todo mundo ouvindo bem, e se eu estiver falando também tranquilamente, aí tá tudo certo. Joinha? Estão me ouvindo bem? Eu mesmo dei joinha para mim. Então vamos lá. A ideia do nosso curso, Débora, obrigada. Pode passar, Tati. Primeiro ponto que é importante a gente falar, não adianta. Se você não tiver amor, carinho, dedicação, paciência, não, eu sinto muito, peço para você. Olha, valeu te conhecer, mas não dá para trabalhar com criança se você não tiver essas 4 palavrinhas é, muito presentes no seu dia a dia, na sua prática, tá? Então, assim, amor, carinho, dedicação e muita paciência. Quando a gente vai falar de auxiliar de creche, a gente tem que ter isso muito forte no nosso dia a dia, no nosso fazer pedagógico. É uma profissão que ela é muito desejada pelos que amam crianças, mas você precisa entender que, assim, amar criança não é, como eu sei que eu amo criança? Amar o meu filho é uma coisa. Nós estamos falando de amar criança de uma forma geral, entendeu? Porque, assim, eu amar o filho do outro que vai fazer uma birra, que vai ter um processo diferente, é diferente. Não é, Lígia? É complicado. Amar o nosso, a gente ama facilmente. Então, assim, o auxiliar de creche é um profissional que ele lida com criança. Você ama criança de uma forma geral, ok, esse é o primeiro passo, tá? Só que você precisa entender que você não é só você cuidar, alimentar, colocar roupinha. Você vai precisar entender que você vai auxiliar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, o desenvolvimento desses pequenos. Você vai zelar pelo cuidado de cada um. E é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Vocês viram, essa semana passada, foi a mídia, né, colocou isso muito em evidência, uma escola de educação infantil que colocou uma criança que pegou um brinquedo do outro e eles fizeram. Era uma jaula vazia, colocaram a criança dentro dessa jaula vazia, e essa criança chorava, gritava, esgoelava. Agora você pensa, uma criança de 2 anos, em que ela vê no adulto, o adulto é vamos dizer assim, é o marco de confiança dela. Então, ela estava ali em um grupo de pessoas que ela confia, que ela ama e que ela se sente segura. E é essa pessoa que a coloca numa jaula e simplesmente esquece dela. E ela fica minutos que parecem horas chorando muito, a ponto de um vizinho gravar. É muito sério isso. A gente está falando de crianças, de seres humanos, né? Então, o que eu e a Tati pensamos quando a gente propôs o curso? A gente pensou assim, olha, para a gente saber lidar é como uma pessoa, né? Eu vou trabalhar com uma pessoa X ou uma pessoa Y. Se eu sei como ela se desenvolve, se eu sei o que eu faço, como que eu dou uma resposta para determinados tipos de atitude, fica mais fácil
da gente poder lidar com algumas coisas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, assim, se eu entendo que essa fase da criança é uma fase em que ela vai ser mais, como que eu vou dizer assim, que ela vai fazer mais birra, ok, eu entendo que é natural. Então, como que a gente age para evitar essas birras? Essa é a nossa proposta do curso. É municiar vocês de conhecimento para que vocês possam, durante o dia a dia, né, durante a lida com as crianças, consigam perceber a forma de lidar com cada uma delas. Certo? Passa aí, Tati. Então, a gente pensa assim, olha, um auxiliar de creche, ele tem que dar suporte para o professor. Hoje, o auxiliar de creche, ele não é uma profissão regulamentada. Por quê? Muitas vezes as pessoas utilizam. Para ser auxiliar de creche, você precisa ter pedagogia? Não necessariamente, tá? Porém, eles utilizam muitas pessoas que estão estudando, né, fazendo pedagogia para atuar como auxiliar de creche. O nosso curso, ele é um curso livre, mas ele é um curso credenciado pelo SISPEC, que é o sistema do MEC, porque a gente fez o cadastro do curso lá. Então, o seu diploma sai com código de validação, tá? Então, o auxiliar, ele não é o professor da criança, ele vai dar o suporte para o professor. O que que acontece? Para você dar suporte, você precisa também entender o que que aquele professor está fazendo com aquela criança naquela faixa etária. Porque se você não souber, você vai poder estar cometendo uma crueldade com essa criança se você achar que aquilo que o professor está fazendo é o correto. Então, hipoteticamente, essa situação da jaula, não sei se vocês concordam comigo, essa professora devia ter uma auxiliar de creche, porque ela está lidando com creche. Vocês sabem que tem uma lei que regulamenta, né? Cada tanto número de criança, você tem que ter um auxiliar ali. E aí, esse auxiliar foi conivente com isso? Ele concordou com essa postura? Então, são questões que a gente precisa trazer para vocês. Bom, o auxiliar, ele deve prestar suporte para o professor durante a rotina escolar, cuidar da higiene, da alimentação das crianças, desenvolver algumas habilidades, brincadeiras, ajudar na organização do espaço. Então, o auxiliar também, ele dá suporte na hora do desfraude da criança. A gente precisa entender que algumas instituições de ensino, elas trabalham cada uma no formato, mas você vai estar lidando com crianças de zero, é lógico que com zero não entra, em algumas creches demora um pouquinho mais, né, 4, 5 meses a criança entra, mas você lida lá com crianças de 6 meses até 2 anos e meio, 3 anos, que depois ele passa, né, para o nível 1, nível 2. Então, a gente precisa entender como que isso acontece dentro da instituição e como que é a organização. Mas, basicamente, você vai lidar diretamente com a criança em momentos em que ela não vai estar, que ela está dentro da rotina escolar, mas às vezes você vai estar sozinha ou com a professora. Então, isso é muito importante deixar claro. Nesse curso, você vai aprender o que você deve fazer e como você se torna um auxiliar de creche diferenciado, porque eu tenho certeza que você vai sair assim e que todo mundo vai querer você para trabalhar quando perceber o conhecimento que você tem e a forma como você vai lidar com essas crianças. Pode passar, Tati. Aí a gente entra em algumas características. O que que eu fiz hoje? Hoje eu organizei algumas perguntas para a gente trabalhar com algumas respostas, né? Então, o que que faz um auxiliar de creche? Ele cuida da higiene, ele cuida da alimentação das crianças, ele presta suporte para o professor na promoção das atividades que são educativas, ele cuida da prevenção de acidentes, ele cria rotinas, ele chama a atenção das crianças, ele precisa também entender um pouquinho sobre o que são as crianças agora denominadas atípicas ou neurodivergentes, né, que são as crianças que vão ter necessidades educacionais diferenciadas, como que ele age, né? Vale a pena a gente pensar que na creche ela não é apenas um local onde os pais deixam os filhos, ele espera ali também que a criança se desenvolva, que ela aprende, que ela tenha, além de um desenvolvimento cognitivo, ela tenha um desenvolvimento social, afetivo, sensorial, motor, todas essas características. Eu e a Tati trabalhamos numa escola grande e a gente já chegou a pegar crianças, a Tati era coordenadora da educação infantil,
E chegavam crianças, às vezes, com necessidades educacionais especiais, diferenciadas, e que os auxiliares não sabiam como lidar, né? Então, quantas vezes a gente via assim, ai, como que eu troco? Será que eu troco? Será que eu não troco a criança? Porque precisava trocar. E essa criança que fica só no colo, ela tem que ficar só no colo, ela não se movimenta. Então, essas questões são importantes. Momento em que o auxiliar tem que tirar, sim, a criança da cadeirinha, porque ela tem paralisia motora e fazer alguns estímulos. Então, tudo isso a gente precisa pensar e colocar dentro da rotina da criança, tá? Então, um auxiliar de creche, ele tem que ser um profissional bem preparado. Ele tem que ser capaz de auxiliar essa criança a crescer. Só que essa criança tem necessidades diferentes uma das outras. Elas são crianças diferentes dentro do mesmo espaço. Faz sentido para vocês? Antigamente a gente chegava e falava assim, eu tenho que falar só uma coisa, mas não, hoje eu preciso olhar e ver que cada um tem uma necessidade diferente. Ela tem que estar atenta a problemas de saúde, como febre, alertar os pais. Como fazer isso? Eu posso medicar a criança? Eu posso fazer a medicação da criança? Eu devo? Como que eu agilizo, né, esses processos? Então, vocês percebem que é muitas coisas que a gente precisa estar atento? Quais são as principais? Essa questão da medicação, a gente não pode medicar a criança, tá? Então, isso tem que estar muito claro. A medicação só é dada se tiver receita do médico, remédio, se for uma coisa muito. Porque os pais que medicam, criança geralmente pode ter um tipo de reação, é muito sério, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Quais são as principais atribuições, então, desse auxiliar dentro da escola? Ele prepara alguns alimentos para as crianças na hora das refeições. Então, hoje, a gente precisa entender que aquele auxiliar que dá comidinha na boca da criança já não vai estar ajudando no desenvolvimento dessa criança. Então, hoje, as crianças terem a comida mais sólida, né? A criança poder pegar a comida e comer, auxilia muito mais no desenvolvimento da criança do que você dar na boquinha só com o objetivo de alimentá-lo. Entende isso? Então, a gente precisa cuidar dessas horas, a gente precisa entender como a gente faz isso. Existem processos de inclusão de sólidos, né? Quando que a criança se alimenta. Outra coisa que é importante, o auxiliar de creche ele tem que estar atento à questão do consumo de açúcar da criança. Tem criança que pode consumir, tem criança que não pode consumir. E mesmo que a criança possa consumir, é saudável você encher a criança de bala de doce? Não, não é saudável. Mesmo porque essa criança vai ficar no 520 ali e vai dar muito trabalho, tanto para o professor quanto em casa. Então, esses detalhes todos, eles auxiliam no dia a dia e na rotina. A gente precisa trabalhar com isso. Hoje eu estou só falando rapidamente, mas são coisas que a gente precisa parar, pensar e estudar. Porque eu quero que a Lígia, por exemplo, saia do curso e fale assim, poxa vida, olha, eu estou trabalhando aqui, independente de ser às vezes em escola, pode ser até na rotina, você ser, por exemplo, babá, cuidar. Como que eu faço para essa criança? Eu quero que ela durma, mas eu dou muito danoninho, chocolate, balinha e tudo mais. Ela vai dormir? Não, ela não vai dormir. Não sei se vocês viram, teve um teste que o cara fez com adulto, isso com adulto, tá? Imagina com criança. Ele mediu a glicemia de um adulto antes dele tomar um copo de Coca-Cola. A glicemia desse adulto estava 98, então ele tinha 98% de açúcar lá, de acordo no seu organismo. Ele tomou um copo de 300 ml, um copo de coca de 300 ml. Esses 98 passou para 168. Isso um adulto. Imagina uma criança, você entendeu? Então é complicado. Zelar pela higiene da criança é uma outra coisa que a gente precisa cuidar bastante. Sabe por quê? Porque dependendo da forma como você limpa a criança, ela pode ficar assada. Você pode estar sendo muito. Como que eu vou usar um termo mais delicado? Você tem que ter muita delicadeza, tá? Porque você pode estar tocando de forma que não seja adequada. E isso pode gerar um problema para você. Então, a higiene dos pequenos, por exemplo, na troca de fraldas, no processo de desfraude,
essa coisa assim, ensinar a lavar as mãozinhas, escovar os dentes, todo esse processo. E não acreditem, assim, não ache que não dá trabalho isso, porque pelo contrário, dá trabalho. É muito mais fácil a Lígia pegar a escova de dente e falar: vem aqui, escova os dentes de um, escova os dentes de outro, escova os dentes de outro. Mas nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando que você tem que ensinar, sim, e ter paciência para ensinar essa criança. Então, ajudar o professor a elaborar e aplicar as atividades também é importante. Promover brincadeiras, a leitura, fazer coisas que prendam a atenção da criança. Outro aspecto que a gente precisa muito, e eu acho que vale uma aula nossa, é sobre a questão de exposição a telas, tá? Então, assim, expor as crianças à tela de celular, à tela de TV, pode ser o videozinho mais lindo, vou dizer assim, gente, sem brincadeira, eu acho que é uma forma de envenenar essas crianças, como se você estivesse assassinando essas crianças aos poucos, sabe? Ela tem que ficar à toa, ela tem que pensar em ser criativo, ela tem que ter um ócio. E outra, não é só por isso, não. A tela, ela estimula tanto os neurônios que está comprovado que isso causa crianças mais ansiosas, crianças mais nervosas. Então, assim, vai ter um momento em que eles vão ter que ter esse acesso? Vai, mas quando são muito pequenininhos, é desnecessário, entende? É desnecessário. Agora, quando você já começou e depois tirar, é como um vício, é uma droga, entende? Então a gente tem que tomar cuidado. É uma droga porque estimula os neurônios e deixa a criança muito acelerada. E aí a gente tem que tomar cuidado. Então, observar o comportamento infantil, identificar esses possíveis sinais do que está fazendo bem, do que está fazendo mal para a criança, é um ponto importante para o profissional que lida com a criança diretamente. Pode passar, Tati. Então, assim, falando do mercado, né? O mercado de auxiliar de creche hoje, ele está muito em alta. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que deixá-los em casa sozinho com uma pessoa, às vezes não é tão seguro, né? Você percebe tantas pessoas que entram, que agridem as crianças sozinhas. Então, a escola, a creche, de 6 meses a 5 anos, é o local onde os pais optam. Eles preferem colocar as crianças nesses espaços, escolas menores, escolas que tenham, para que porque eles sentem que lá terão mais pessoas, e essas pessoas, é claro, com mais pessoas é mais difícil uma pessoa fazer maldade com uma criança, concordo? Isso é natural. Então, assim, o mercado está repleto de oportunidades, ele cresce muito, principalmente após esse processo de pandemia, onde as crianças ficaram 2 anos sem nenhum tipo de contato social. É um serviço hoje que é prestado meio período ou período completo. Numa pesquisa que foi feita, a remuneração de acordo, né, com uma pesquisa que foi realizada no site Salário, ele coloca que o auxiliar de creche ganha em média de R$ 1.500 por uma jornada de 6, 7 horas semanais, mas tem até R$ 2.600 dependendo do local, dependendo da região, né? Tem alguns auxiliares que ganham por turnos diferentes. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Eu vejo, e a Tati está comigo, a gente sabe que a gente está percebendo que os profissionais que são qualificados, eles não se sujeitam a algumas coisas. Então, quando o profissional é qualificado, ele acaba tendo uma remuneração um pouco melhor, porque ele traz benefícios. Né? Hoje, nenhum dono de creche ou de escola vai deixar a criança assim, sem a pessoa ter um mínimo de conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Então, a gente percebe que isso é investimento, né? E isso acaba sendo muito melhor. Por que a gente escolhe essa profissão? É uma excelente profissão para quem está começando um trabalho ou para quem quer trocar de trabalho. A vantagem do auxiliar de creche, assim como o auxiliar de cuidador de idoso e tudo mais, é que as pessoas podem trocar e ela não tem uma idade, sabe? Não existe uma idade de falar assim, eu sou jovem, auxiliar de creche é só novo que trabalha. Pelo contrário, as pessoas mais maduras muitas vezes são valorizadas nesse trabalho.
Então, a gente percebe que é um primeiro passo para quem quer trabalhar com educação infantil. Eu fui auxiliar de creche quando eu comecei a minha vida trabalhando lá em 1900 e nananã, com uma turminha de 2 anos. E eu era só cuidava deles. Depois que eu fui fazer o magistério, fui fazer pedagogia. Então, inicialmente, eu comecei com os pequenininhos. Então, ele, assim, você acaba tendo uma coisa que é importante aqui que eu coloquei no slide é que você tem você acaba tendo uma recompensa muito grande quando eu pelo menos tinha, eu me sentia muito valorizada quando eu via os meus alunos, quando eu conseguia desfraldar, por exemplo. Estou falando de uma primeira profissão que eu tive na minha vida, que eu lembro até as fotinhas deles, assim. E quando você percebe assim que ele desfraldou, quando ele começa a comer sozinho, você se sente tão bem. Sabe, você fala assim, poxa vida, vale a pena isso aqui que eu estou fazendo. Então, assim, você com certeza vai se destacar como auxiliar de creche, tendo um conhecimento que vai te dar, assim... Eu falo que o conhecimento, ele te traz um prazer no trabalho, porque você começa a entender algumas coisas. E quando você começa a entender algumas coisas, as coisas vão fluir com mais naturalidade. E aí você vai percebendo o quanto que é bom. Aí você vai falar, poxa, eu quero aprender mais sobre isso, porque eu tenho certeza que eu vou ajudar a, o Enzo. Eu tô brincando, tô falando Enzo, porque o cara soltou uma piada, gente, ó, vou fazer um para assim, os nomes agora que estão vindo muito acelerado nas escolas. Aí eles colocaram Enzo, Lorenzo, Bernardo, Valentina, Ana. Eu falei, e o pior é que é verdade, né? São nomes de meninos bem agitadinhos. Pode passar, Tati. Então, assim, características importantes para você que quer desenvolver essa função é, primeiro, amar crianças, ser paciente, carinhoso, ser amigável, alegre, ter boa comunicação, porque você vai ter que se comunicar com os pais, com os professores, ter criatividade, sensibilidade para detectar problema com as crianças, mas essa sensibilidade, gente, eu vou ser muito franca com vocês. Eu até mudaria, eu fiquei na dúvida de mudar, até conversei com a Tati, porque eu não acho que é só sensibilidade, eu acho que se você tem conhecimento, você consegue detectar coisas, entende? Quando a criança ela está mais arisca, não sei se vocês viram, eu me choco muito com coisa que está relacionado à criança. Aí, esses dias, teve uma denúncia de agressão, né, numa creche, inclusive a creche está sendo... Foi em São Paulo. E aí, o que, que aconteceu? Os pais, uma auxiliar, ela começou a perceber que ela entrou nova na instituição e ela percebeu que tinha algumas coisas erradas. Então, ela via que as crianças ficavam muito de castigo, e ela começou a questionar aquilo e falar, poxa, isso aí não está muito certo, né? Ela começou a perceber que as crianças tomavam muito suco de saquinho, sabe aquele suquinho que suco, e as crianças estavam muito agitadas, muito nervosas, e isso, conversando com o pai, com uma mãe, a mãe relatou que a criança estava chorava muito para ver. E eles foram investigar e perceberam, sim, que as crianças estavam sendo agredidas em alguns determinados momentos, sabe? E isso é muito sério. Só que você consegue perceber isso porque a criança vai te dizer isso com outras palavras, entende? Ela vai falar isso com reações. Com Então, comportamento, né, Nara? o comportamento dela vai dizer e vai te dar indícios. Por isso que é importante a gente entender isso. Então, assim, além de tudo isso que eu estou falando, trabalhar como auxiliar de creche, você também deve realizar cursos específicos para poder entender mais sobre a rotina da criança, entender sobre metodologias de ensino também é importante. Por quê? Porque nós temos escolas com metodologias diferentes. Eu vi aqui em Brasília, tem uma escola, por exemplo, que a pedagogia é waldorfiana. Então, ela é totalmente diferente das escolas tradicionais. E aí, se você vai trabalhar numa escola dessa, é interessante você entender sobre isso, né? Aqui, esses slides, eu não vou ler esse slide, eu vou explicar para vocês, porque depois eu passo para vocês, porque o que ele vem falando? Como que a gente entende essas fases de desenvolvimento da aprendizagem da criança? Então, aqui, basicamente, eu estou explicando para vocês que
em determinados momentos da infância da criança, quando ela está entrando na pré-escola, quando ela no jardim de infância, ela tem ali momentos de desenvolvimento. Então, é o próprio Piaget que vai falar sobre isso. Por exemplo, eu falo assim, olha, a criança, os marcos do desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento infantil de 0 a 6 meses, de acordo com Piaget, de acordo com estudiosos, ele fala que a criança, o que ela faz nesse período de 0 a 6 meses? Ela acabou de nascer, ela vai dormir a maior parte do tempo, ela vai chorar ao sentir qualquer tipo de desconforto, e ela tem o hábito de sugar a boca. Então, isso é natural para as crianças nessa faixa. Com 1 mês, ela já move a cabecinha, ela já começa a olhar e ela já é capaz de acompanhar um objeto, o movimento de um lado para o outro, ela reage a sons, ela tem a capacidade, por exemplo, de focar no rosto de uma pessoa com o olhar. Então, ela já começa a perceber as coisas que estão ao seu redor, tá? 6 semanas, a partir desse 1 mês, mais 2 semanas, ela já começa a sorrir, quando ela interage com as pessoas que convivem com ela fica deitadinha de bruço, diminui o choro, mas o choro ainda vem quando ela está com fome, quando ela sente desconforto, isso é normal. 3 meses ela já abre a mão e fecha, ela mantém a cabecinha firme quando ela está sentada, ela eleva quando ela está deitada de bruços, assim, ela começa a levantar, ela tenta alcançar objetos que estão suspensos, ela começa a tentar repetir os sons que ela ouve o tempo todo. Por que eu estou falando isso para vocês? Estou falando só de um período, nós estamos no 3º mês. Se você entende o que ela tem que, como a criança vai reagir em cada momento do seu desenvolvimento, você começa a estimular, não é? Então você vai perceber que se a criança, e se você sabe que com 6 semanas ali já está cuidando de um bebê, aí ela percebe, 6 semanas ela já sabe que ele tem que interagir com as pessoas, que ele já começa a ter essa interação. E aí você percebe que o seu bebê não interage, que você cuida de algumas crianças que ela não interage, que ela não começa a ficar firmezinha. Não é hora de investigar, de entender o que aconteceu ou o que está acontecendo para essa criança? Não sei se vocês viram um lugar que. Ai, eu só tô contando coisa triste, né? Coisa. Eu tenho medo. Nossa, isso tudo me deixa chocada, assim. Que eles amarravam as crianças no bebê conforto. Ai, gente, que isso? Eu tenho fobia. Eu fico imaginando uma criança que tá lá 6 meses. Aí a gente fala assim: o que a criança com 6 meses ela faz? Ela já abre a mão e fecha, ela quer pegar as coisas, aí ela tá amarrada, sabe assim, amarradinha? Não, não tem condição. Então, você entender esse desenvolvimento infantil, por exemplo, 9 meses, ele começa a reagir quando os brinquedos são tirados da mão dele, ele fica de pé, mas ele fica com apoio, ele já começa a falar papai, mamãe, porque você sabe que ele repete por sons, né? Repetição é interessante. Então, assim, se eu sei o que cada um, como ele desenvolve cada fase, eu consigo estimular mais essas fases, não é, Tati? Você estimula mais. Você faz com que a criança, você fala assim, não, eu quero que ela. A gente aprende por estimulação. O As meio tem. atividades não vão ser mais aleatórias, né, Naira? Assim, para tal fase, tal atividade vai surtir um efeito maior porque você está fazendo uma atividade que vai ser para aquela fase ali. Vai estar trabalhando exatamente o que é proporcional para aquela idade, para aquela fase que a criança está, né? Com certeza. Por exemplo, às vezes a gente chega crianças de 2 anos, né? A gente já trabalhou em espaços em que a criança chega com 2 anos. E aí, essa criança não fala. Tá errado? Tá errado. Por quê? Porque ela precisava falar com 2 anos já. Ela já, com 2 anos, ela já forma pequenas frases, como ir ao banheiro, comer, papai, mamãe, dá isso. Ela já formula pequenas frases. Só que aí você pega a criança e ela não formula. E você percebe que os adultos que interagem com ela, para evitar, né,
simplesmente não espera que ela peça, vai dando, né? Fornece tudo o que ela precisa. E ela vai ficando na preguicinha e não vai interagindo. Então, são coisas que eu preciso saber. A criança, ela começa a ganhar vocabulário com 1 ano e meio. Com 1 ano e meio, ela precisa ganhar cerca de 10 palavras a cada mês, palavras diferentes. Entende isso? Então, assim, a criança ali, ela. Primeiro, assim, com 1 ano e 5 meses, ela estabelece toda a comunicação dela por meio de 10 palavras. 10 palavrinhas que ela fala sempre. Mamãe, papai, água, dá e tal. Você percebe que isso. Ela não pode ficar nessas 10 palavras. Ela tem que ampliar o vocabulário. Então, como é que eu amplio o vocabulário? Você força, né, no sentido de estimular, quando eu falo forçar, é no estímulo, as questões de vocabulário mesmo. Ela quer isso aqui, ela fala, dá. Aí você vai falar, não. Dá o quê? Caneta. Então, você começa a trazer mais vocabulários para as crianças. Então, conhecer e entender essas fases é importantíssimo. E quando a gente fala de desenvolvimento infantil, nós estamos falando disso. Nós estamos falando o Piaget mesmo, né? Ele faz as fases do desenvolvimento infantil, que tem o sensório motor de 0 a 2 anos, a gente fala do pré-operatório de 2 a 7 anos, e a gente precisa entender cada uma dessas fases. Entender essas fases é fazer com que você estimule e faça a sua criança crescer cada vez mais. Pode passar, Tati, sei. Então, o que eu quero dizer para vocês? Pode tirar os slides também. Isso tudo é só como que eu vou dizer assim? É só um instigar vocês a fazer o curso. Porque, claro, que cada hora, que quando a gente for trabalhar em cada um, né, das fases do desenvolvimento, a gente vai trazer outras dicas, a gente vai trazer outras questões. Tem uma parte de ludicidade, como que a gente estimula as crianças em determinados momentos, qual tipo de atividade é melhor, se ela é uma criança sinestésica, se ela é uma criança oral, visual. Na verdade, quando ela é criança, a gente tem que estimular os três, né? O visual, o oral, o sinestésico, do toque, principalmente, elas são muito de toque, muito. E isso é muito bom. Elas se sentem acolhidas, amadas pelo toque em determinados momentos. Então, o que a gente gostaria? E vai ter a fase aqui em Brasília, a gente tem a Lei Lucas, né? E é uma lei, eu preciso até confirmar direitinho, mas maior parte dos estados brasileiros, elas pode ser com nomes diferentes, ela exige que pessoas que lidam com crianças, principalmente nessa fase, ou educação infantil de uma forma geral, entenda de primeiros socorros. Então, assim, como que você age em determinadas situações? Então, é muito sério, né? É uma coisa muito séria e a gente quer trabalhar isso com Salva a você. vida, né, Nayara? Às vezes, uma ação, uma coisa assim boba, que a gente tenha uma reação que seja diferente, que a gente saiba como reagir, salva a vida. Porque às vezes o fato de não ter reação nenhuma, de não conseguir ajudar e de não, né, ficar tão nervosa, acaba que até o socorro mesmo, o médico, o enfermeiro, alguém chegar, a gente consegue fazer alguma coisa para dar ali um tempo maior para esse socorro real, né? Assim, dar alguns minutos a mais até esse socorro chegar. E isso, gente, a gente às vezes fala assim, não consigo, consegue, na hora do sangue ali quente, da situação de perigo, a gente sabe, porque você vai ter uma criança que vai machucar no parquinho, então como que você vai fazer o primeiro momento ali de fazer a limpezinha? Você vai ter uma criança que vai colocar alguma coisa na boca e vai precisar fazer uma intervenção. Hoje eu recebi até uma mensagem, porque não sei se vocês viram que tem umas bolinhas de. Elas são imãs, e aí tem as crianças agora estão usando essas bolinhas de imã para fingir que é um piercing de língua, piercing de nariz, porque você coloca uma bolinha na outra, e uma criança de 9 anos, 9, gente, ela
teve acesso a essas bolinhas na escola, as crianças levaram, colocaram na língua para fingir que era um piercing de língua, porque falou que ele é bem forte mesmo. A criança engoliu, 9 anos. Ficou com vergonha, não falou para o pai, não falou para a mãe, não falou para ninguém. Quem relatou foi uma professora, porque a professora falou que a menina é parente dela, então ela contou realmente. Eu fiquei chocada, né? E falou que a menina começou a passar mal, falou que estava passando mal, passando mal, passando mal, resumindo. Chegou no médico, o médico falou que era uma virose. Aí, graças a Deus, a menina começou a vomitar na frente do médico. O médico falou: não, isso não é vômito de virose, é alguma coisa. Aí a médica chegou, falou: olha, ela engoliu alguma coisa. Você engoliu alguma coisa? E a menina não queria contar com vergonha, não queria contar para os pais que tinha engolido o negocinho. Enfim, tentaram tirar, não conseguiram, tiveram que fazer uma cirurgia, abrir a barriguinha dela para tirar, porque não conseguiu tirar fazendo endoscopia, né? Aquele. Olha, eu só sei que foi assim um caos, a criança tá internada. E é uma coisinha de nada, é um brinquedinho de nada que virou uma febre agora. Então, assim, a gente é melhor, em determinados casos, sempre a verdade para os pais. Você está lá, você está cuidando da criança, a criança engoliu um brinquedo que uma pecinha de brinquedo é melhor que, olha, engoliu. É sempre melhor a verdade para salvar a criança. Acho que essa, ela só é porque ela começou a passar muito mal mesmo, porque senão poderia, assim, poderia ser pior. Mas pior do que tá, eu fico muito preocupada, porque tudo bem que a criança ainda está internada, está em situação, está na UTI, tá sério o negócio. Então, se fosse uma criança menor, pode ser que ela não aguentasse tudo isso. Então, a gente precisa cuidar. O nosso objetivo é sempre estar influenciando vocês a aprender mais. A gente entende que a gente vai ter que entender um pouquinho de psicologia do desenvolvimento infantil, um pouquinho da história, não da história, mas por que que Piaget pensou nessas fases pré-motora, sensorial, porque tem uma justificativa. E entender o quanto que o brincar é importante no desenvolvimento da criança. É por meio das brincadeiras que hoje a gente vai ensinar as crianças de N maneiras. Então, se você pega a BNCC, da educação infantil, foi a que teve mais mudança, né, a Base Nacional Comum Curricular, todo mundo fala do ensino médio, esquece da educação infantil e esquece que a educação infantil foca lá habilidades específicas, competências específicas para cada criança. Ah, mas eu não quero ser professora, eu não vou ensinar. Não é isso, mas você precisa saber. Você precisa saber, porque você vai estar ali auxiliando a professora e você tem que entender o que está sendo dado para aquela criança, porque o não entender pode ser algo que pode prejudicar tanto você como profissional, como pessoa, como a criança. Então, eu vejo assim, casos, o caso de creche em que as crianças, de alguma forma, não são bem cuidadas, a maior parte das reclamações ou da descoberta desses casos foi por meio de auxiliares. Elas se indignaram, elas acharam que tinha alguma coisa errada e começaram a questionar o processo. Então, eu acho que esse conhecimento traz muita força, muito poder aí para atuar. Então, a gente entende tudo isso. E quando a gente fala que o lúdico é importante, a brincadeira é importante no desenvolvimento da criança, é porque nas brincadeiras que elas vão entender que regras, que ela vai entender que ela deixa de ser egocêntrica, né? Ela é egocêntrica, 2 anos, 3 anos, ela vai querer que tudo gire em torno dela, mas vai chegar a hora da escola em que a socialização ocorre. Então, a gente vai, no curso, dar subsídios para vocês para trabalhar com isso. É um curso muito dinâmico nesse sentido. Hoje eu falei demais, mas a ideia não é essa, a ideia é trazer alguns questionamentos para que vocês interajam o tempo todo com a gente, que a gente faça trocas. A gente aprende muito quando a gente conversa, quando a gente dá exemplos, quando a gente traz experiências na nossa vida, linka experiências na nossa vida com a teoria, que é o que a gente vai trazer para vocês também. Então, a nossa proposta seria essa para o curso. Tati, quer falar alguma coisa? Tô falando demais. Tá nada, você falou tudo. Ah, será que a Débora e a Kátia quer abrir aí só para a gente ver o rostinho delas? Que a gente já viu da Lígia ali, ó. É,